Eu tenho essa situação aqui, ó, no... Porque a hora que ele passa o dia dormindo, a hora que eu venho aqui para começar a falar com a tela, ele acha que eu quero brincar com ele. Deve ser isso. Tá, vamos lá. Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau Elétrico, o mundo será feminista ou não será? Com Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Kátia Suman. Convidada especial, Manuela Dávila. Canja mais do que especial, Duca Lendecker. Realização, Rádio Elétrica Corporation. Olá, bem-vindos, rádio ouvintes, telespecs. Está começando mais um Sarau Elétrico. A gente tem a alegria de receber a Manuela Dávila aqui hoje para participar com a gente. Oi, Manuela, bem-vinda. Fischer, Diego. Ai, olha, eu, como todo mundo, estou assim... patinando para não desabar, né? Então, eu queria começar perguntando para a Manuela de onde ela tira essa energia para nunca, never, desanimar. Fala, Manuela, pelo amor de Deus. Porque... Vocês sabem que eu estava pensando que os últimos 2, 8 de março, eu passei com vocês no Sarau. Que legal! Tá virando uma tradição minha já, talvez vocês não tenham se dado conta, mas é muito legal. Kátia, sabe que talvez eu esteja no meu pior momento com a pandemia, assim, né? Porque eu tô muito triste e muito preocupada, óbvio, né? Preocupada com as minhas pessoas queridas, né? Pessoas como a minha mãe, que tem mais de 70 anos, que teve câncer e que não consegue se vacinar no nosso país, em qualquer outro lugar do mundo ela estaria vacinada. Como a minha sogra, que eu não vejo há mais de um ano eu não encontro a minha sogra. Né, não encontro mesmo, né, não encontro só na janela, ela no terceiro andar, e, portanto, a minha filha também não encontra ela, né, a avó, né, e são pessoas que, bom, já tem mais quase 80 anos, no caso da minha sogra, a minha filha não vai ter 5 anos para sempre para brincar com a avó, né, então, assim, eu tô, tudo, né, o Gui em casa, imagina, vai fazer 18 anos, Kátia, meu enteado em casa, né, eu me lembro de mim com 17, foi o melhor tempo da minha vida. O melhor tempo da minha vida nessa cidade foi com 17, 18, aquela época que tu já é grande e ainda não é adulto, para ter a parte chata da vida adulta, né? Então, assim, eu tô muito triste e eu tô particularmente muito triste com o rumo que eu vejo as coisas tomando, sabe? De todos os lados. Porque, de um lado, os que nos governam, né? E que conseguem me escandalizar sempre. Eu sempre acho que eu tô a safa já, sabe? Que eu já sei quem eles são, o que eles fazem. E parece que não, assim, né? Eles conseguem sempre me surpreender. E eu também acho a gente muito perdido, sabe? A gente muito perdido. Uhum. E isso talvez me entristeça mais do que vê-los, porque os meus adversários, os nossos adversários, a gente conhece, né? E Manuela, quando a gente... Fala, Fischer. Tu viu a entrevista da Tereza Cristina? Vi. Linda, a Tereza é maravilhosa, né? Não, vocês viram Diego e Kátia no final? Que ela terminou e disse assim, a mulher espera assim, então tá, vamos nos despedir, não sei o que e tal. Daí ela disse assim, tá, vou cantar para vocês, mas eu queria dedicar essa música aqui ao Lula, ao Boulos, ao Flávio Dino, ao Ciro, não sei quem mais que ela nomeou, ao Haddad, sei lá o que é. Pô, vocês têm que dar um jeito aí, tá, assim. E aí cantou a música, a capela. Aonde isso? No Roda Viva. Eu não vi o Roda Viva, eu vi depois só um trecho. Uhum. Eu vi, foi lindo. Então, assim, mas eu realmente acho, Kátia, que a gente também precisa falar sobre isso, sabe? Um pouco das razões que eu escrevi esse livro foi para justamente mostrar que nós não somos sempre fortes, porque senão a gente dá uma ideia para as pessoas que olham de longe de que com a gente está tudo sempre bem, que a gente é fuzilada em praça pública numa eleição, né? E que as pessoas sempre me dizem essa tua frase, né? Como que tu tá sempre bem? Não, eu não tô sempre bem, né? Eu chorei quase todas as noites da eleição municipal, como nunca tinha acontecido na minha vida, né? Porque é um nível de violência que a gente
instalou, digamos, nas instituições brasileiras, que vai se normalizando, e que se a gente diz para as pessoas que está tudo bem com a gente, sabe o que acontece? As pessoas começam a achar que esse lugar é um lugar para um certo tipo de pessoas especiais, né? Que conseguem suportar tudo, porque ninguém consegue suportar o que a gente está suportando, né, Kátia? Quem consegue? Não. Ninguém Não, consegue. e também naturaliza, né, Naturaliza. essa violência como se, não, esse é um dado da realidade, temos que lidar com isso, não Que podemos livro, modificar. As que pessoas livro estão tu está falando, Manu? adoecendo. A política está adoecendo as pessoas no Brasil, gente. Que Tá. livro tu está falando, Manu? Que livro? Ah, lembra que eu tinha falado com a Kátia e com o Diego antes, Sim. porque no final da eleição, até foi engraçado uma parte, porque as pessoas achavam que eu estava um pouco enlouquecida, porque no dia seguinte, no dia 30 de novembro, eu acordo muito cedo, Fischer, eu acordei obcecada, que eu tinha que escrever sobre violência política de gênero. Né? Eu pensava assim, não dá para essa eleição passar e daqui a 10 dias isso entrar no meio de uma avaliação política de derrota e vitória como um item, e não como elemento que tem estruturado as eleições no Brasil desde o golpe contra Dilma, né? E aí eu fiquei desenhando o livro mentalmente e lá pelas tantas eu pensei que esse era justamente o método que eles operavam. Se eu escrevesse um livro sobre o que eu vivi, viraria algo pessoal, como se fosse um diário, né? E eu tinha então que despessoalizar, no sentido de não escrever sozinha. Então eu convidei 15 mulheres, todas com vivência política, né, com o tema da disputa eleitoral, o exercício de mandatos, para escreverem relatos em primeira pessoa sobre os seus processos de violência política de gênero. Então tá a Dilma, tá a Marina, e ficou um livro muito... E aí tem um capítulo teórico de uma professora, a professora Marlise, da Federal de Minas. Ficou um livro muito potente, porque é um livro super politizado, né? Imagina, tem artigos da Dilma, da Marina, da Rosário, que é um dos alvos prioritários, né? Há muitos anos disso, mas também muito humano, porque essa dimensão de falar sobre isso, né, também faz com que outras mulheres vejam que esse pode ser um lugar delas, que a gente não é especial, que é o que mais me preocupa, sabe, Kátia? Porque as meninas vêm e me falam assim: ai, como tu é forte, como que tu aguentou isso na eleição? Não, eu não sou forte, né? Eu sou igual a elas, porque esse método que eles utilizam de violência faz com que as mulheres se afastem da política e, portanto, eles conseguem alcançar o resultado deles, que é sobre disputa de poder, né? A violência política de gênero é só um método que eles encontram para a manutenção do status quo, porque eles já sabem que a transformação social vai acontecer quando o povo se vê representado, e não tem representação do povo, é o nome de sarau, né? Ou será feminista ou não será, porque terá que ser com as mulheres, né? Então, esse método é um método para ter o resultado final. O resultado final é tirar o povo desses espaços, né? Achar que é um espaço de alguns especial para uma elite, Exatamente, bueno, então ficou lindo. Tá. Super horroroso, fala tudo, ficou lindo. Que legal. Tá, então, assim, a gente tem a tradição aqui do professor Fischer começar, e, aliás, foi ele que fez a frase do o mundo ou será feminista ou não será. Né? Não, eu não fiz a frase, eu lembrei a frase já tu lembrou a frase? Tá, eu não sei de quem é essa frase, eu nunca tinha ouvido essa frase, mas ela é ótima. Então, espalha que fui eu, Kátia, espalha que fui eu. Ela é ótima. Não, eu vou começar aqui falando um pouquinho desse livro aqui, ó. As 29 Poetas Hoje, um livro organizado pela Heloísa Buarque de Holanda, com 29 mulheres poetas, né? Enfim, tem toda uma história, porque a Heloísa, 45 anos atrás, ela organizou um livro chamado 26 Poetas Hoje. Muitos deles, olhando de agora assim, nem são poetas, né? Nunca foram, hein, Diego? Na verdade, alguns estavam ali meio na carona, né? Mas pareciam que iam ser poetas, né? E aí ela fez agora isso só com mulheres poetas. Então, desses livros assim que marcam uma tomada de posição, mas também marcam uma época, né? Provavelmente isso aqui vai ser uma referência, enfim, daqui por diante, né? E de gente nossa aqui conhecida, a Marília Cosby, a Marília Flor Cosby é uma das selecionadas, mas também tem a Márcia Mura, que eu conheci, uma camarada minha, professora, doutora em antropologia, ela é indígena, ela se reivindica indígena, até, enfim, esse nome dela, Mura, é o nome da etnia na qual se reconhece, blá, blá, blá.
Enfim, mas eu vou ler só um trechinho aqui, na verdade, da introdução, porque na introdução a Heloísa Buarque de Holanda conta um pouco do processo anterior daquela antologia e lembra da figura da Ana Cristina César, da Ana C., enfim, que foi uma poeta também, acho que todo mundo sabe, ela era muito jovem, ela se suicidou, deixou uma obra relativamente pequena, mas muito significativa. E aí ela cita aqui a Angélica Freitas, nossa camarada também, é poeta, né? E aí ela cita um depoimento da Angélica sobre ela ter virado poeta. Então eu vou ler esse depoimento da Angélica. Diz assim: foi em 1988. Eu tinha 15 anos e estava matriculado no curso de eletrônica da Escola Técnica Federal de Pelotas. Eu tinha um colega chamado Andrei Cunha, que hoje em dia é professor de japonês aqui na URGS, que gostava muito de ler. Ele sempre soube que eu gostava de escrever e era uma das poucas pessoas para quem eu mostrava meus poemas. Um dia, depois de uma aula lá na Escola Técnica, ele me trouxe um livrinho vermelho de uma tal de Ana Cristina César, de quem eu nunca tinha ouvido falar. Levei os livros para casa, devorei o da Ana e quase não acreditava no que estava lendo. Lembro de achar esse livro muito diferente de tudo. Já tinha lido Drummond, Bandeira, mas quando eu abri A Teus Pés, da Ana Cristina César, foi como se uma bomba caísse sobre mim. Mudou tudo, minha maneira de ler e escrever poesia. Era um registro poético bem diferente de tudo que eu estava acostumado a ler. Alguns dias depois devolvi o livro para o meu amigo e só fui conseguir comprar a minha própria cópia de A Teus Pés na metade dos anos 1990, quando fui estudar jornalismo lá na URGS, em Porto Alegre. Eu me lembro de ficar procurando pelas livrarias e sebos livros de mulheres poetas que pudessem ter o mesmo impacto que A Teus Pés teve na minha vida. Só anos mais tarde aconteceu algo parecido, quando achei numa livraria o Finesse e Fissura da Leducha. Não sei se sou necessariamente influenciada pela poesia de Ana Cristina César. Talvez não consiga ver essa influência, mas acho que ela me abriu olhos e ouvidos para outros registros possíveis de poesia, além de, claro, me tirar do eixo. É legal, né? Porque é um depoimento de uma poeta que já está comprovado, que é uma grande poeta, né? Uma voz importante do nosso tempo aí. E começa com isso, com esse... Como é que dá para dizer assim, essa desconfiança de que pode haver outra coisa, mas, enfim, ela não sabia onde é que havia essa outra coisa e, de repente, ela encontra e é atropelada pelo livro da Ana Cristina César. Muito legal. Uma coisa muito legal... A Heloísa também organizou um livro teórico sobre feminismo há uns 2 anos atrás, muito importante também, um livro síntese também, Fischer, bem... Eu ia comentar que essa história que tá contada aí narrativamente pela Angélica também está num poema, né, que está no Canções de Atormentar aqui, chamado Ana C., em que ela reconta, digamos assim, essa mesma história. Tá, Manuela, lê pra gente, então, um trecho aí de algum... Pode ser desse livro novo, enfim. Tu que escolhe, né? Eu posso começar com um poema que eu escolhi, Kátia, que não é do Claro, claro. Estou autorizada? Está autorizada, pode tudo. É bem pior fazer esse sarau online, né, Kátia? Não tem nem aquele copo de gin que eu dizia que era água, nem nem meu copo de água feia. Não tem, aqui é no seco, olha aqui. Não, com uma garrafinha de esportes. Eu, durante a campanha, conheci a Fátima Farias, né, que é uma poetisa nossa ali da Bom Jesus. E tenho achado muito impressionante essas novas pessoas que surgem, né, que conseguem publicar, como é o caso do Zé Faleiro e como é ela. E tem um poema dela, tem muitos bonitos nesse livro que se chama Mel e Dendê, que é da Libretos, mas tem um especificamente que se chama Pela Favela, que eu acho muito bonito, que é: hoje, indo para o trabalho, sabe, eu moro na favela. Encontrei com muitas Marielles de toda cor, cabelo black, coloridos, sorrisos sorrindo a todo vapor, cabelos cacheados, lisos, um amor, sorrisos longos, cheios de esperança, a luta nunca cansa. Além de mim, encontrei, sim, muitas Marielles, umas com filho no colo, algumas com filho no ventre, outras com filhos pela mão, alegres, contentes. Tão iguais que eu quase gritei: Marielle, Marielle, achando que era ela. Me equivoquei. Enlouqueci e nem notei. Em meu ouvido uma voz rouca falou bem baixinho: não chorem, não chorem, não chorem mais, mulheres. Chega de choro. Vamos em frente, que atrás vem gente. A voz, sim, para mim, era da Marielle. Essa luta nunca vai ter fim. A Fátima escreve outros textos muito bonitos, mas esse eu acho expressivo porque
justamente essa ideia, né, de que esse grande símbolo que a Marielle se transformou, na verdade, é a mulher comum da Bom Jesus, ali onde ela mora, né? São essas mulheres que transitam em Porto Alegre anônimas, que, na verdade, devem ser a razão da nossa luta sempre, e principalmente no 8 de março, né? Claro, isso aí. Diego, vamos lá. Eu vou começar lendo, eu vou ler 3 poemas, assim, 2 são bem curtinhos, são 2 poeminhas de quatro versos, assim, dessa poeta portuguesa chamada Sofia de Mello Briner Andresen, que atravessou aí o século XX fazendo muitas coisas e escreveu muitos livros e foi antologizada aqui nessa edição da Companhia das Letras faz acho que uns 2, 3 anos. Ela assumiu uma posição muito marcada no debate público, assim, em Portugal, principalmente a partir dos anos 60, enfim, durante já, portanto, a ditadura portuguesa, né? E ela chegou a ser eleita daí em 75 deputada pelo Partido Socialista português. Então achei que teria tudo a ver. E eles acabam discutindo, enfim, os poemas acabam tocando um pouco nas questões aí enfim, questões políticas, mas que a gente pode também, acho que eles ganham também uma outra significação hoje, em que a gente está meio longe, todo mundo longe de todo mundo, né? O primeiro é Exílio, é um dos que é bem curtinho. Quando a pátria que temos não a temos, perdida por silêncio e por renúncia, até a voz do mar se torna exílio e a luz que nos rodeia é como grades. Esse é de um livro de 62, o seguinte também é um livro de 62, acho que esse é um pouco mais pesado, eu peço desculpas. Carta aos amigos mortos. Eis que morrestes, agora já não bate o vosso coração, cujo bater dava ritmo e esperança ao meu viver. Agora estáis perdidos para mim, o olhar não atravessa essa distância, nem irei procurar-vos, pois não sou Orfeu, tendo escolhido para mim estar presente aqui onde estou viva. Eu vos desejo a paz nesse caminho, fora do mundo que respiro e vejo. Porém aqui eu escolhi viver. Nada me resta senão olhar de frente neste país de dor e incerteza. Aqui eu escolhi permanecer, onde a visão é dura e mais difícil. Aqui me resta apenas fazer frente ao rosto sujo de ódio e de injustiça. A lucidez me serve para ver a cidade a cair muro por muro e as faces a morrerem uma a uma. E a morte que me corta, ela me ensina que o sinal do homem não é uma coluna. E eu vos peço, por este amor cortado, que vos lembreis de mim, lá onde o amor já não pode morrer nem ser quebrado, que o vosso coração que já não bate, o tempo denso de sangue e de saudade, mas vive a perfeição da claridade, se compadeça de mim e de meu pranto, se compadeça de mim e de meu canto. Eu vou ler mais um, só com a tentação de dar uma saída também, que é de um poema, de um livro chamado O Nome das Coisas, de 77, e é um poema que tem, daqueles curtinhos também, que tem como título 25 de Abril, ela está se referindo, é claro, ao 25 de abril de 74, a Revolução dos Cravos e o fim da ditadura, né? Esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. Então, essa é a Sofia de Mello Briner Andresen. Eu vou começar, então, a minha leitura com um texto da Manuela, do primeiro livro dela, que é o Revolução Laura, que eu acho assim, fantástico. Quer dizer, a postura mesma, né, de estar com a filha durante toda aquela campanha foi, assim, eu acho incrível, eu já falei isso para a Manuela, é uma mudança, assim, total, é uma revolução realmente, mas no cenário não só político, né, mas principalmente, mas assim na sociedade, porque pública, né?
na vida pública. Não existe, não existia esse lugar da criança, da mãe com a filha. Quer dizer, portanto, se não existe a possibilidade de uma criança, não há sequer a possibilidade de uma mulher, né? É meio que é um pacote, né? Então, assim, eu vou ler um pedaço logo do começo, que tem o título de O Feminismo é o Contrário da Solidão. Então, é uma apresentação, né? A presença da Laura na campanha trouxe para o centro do debate, automaticamente, a questão de gênero e a vivência das maternidades. Eu nunca tive um modelo, também não queria parecer um. Não tinha a pretensão de debater maternidade. Meu objetivo era debater saídas para a crise econômica e política do Brasil. Mas eu sou uma mãe fazendo isso. E no Brasil, em nossa cultura machista, são as mães que cuidam. Cuidar é muito mais do que uma responsabilidade afetiva para as mulheres. Cuidar é assumir as responsabilidades da comunidade, do Estado, é superar as insuficiências das políticas públicas. Cuidar é buscar a vaga na creche e a consulta médica. Depois, levar até a creche e acompanhar na consulta médica. Cuidar é também afeto, mas está muito longe de ser só isso. Cuidar é trabalhar antes e depois do trabalho. Nossos corpos são políticos também porque, quando somos mães e existimos em um espaço público, nos tornamos visíveis numa política que nos invisibiliza. Tomei consciência profunda dessa verdade durante essa nossa caminhada e devo isso a cada mulher, com ou sem a cria a tiracolo, que me parou na rua, no centro, no mercado, no debate, na TV, na plenária, e me agradeceu por estar ali com Laura, ou que ficou feliz em me ver curtindo a sua ausência, porque sim, nós, mães, podemos estar bem felizes longe das crianças. São vocês, essas mulheres, as responsáveis por eu conseguir vencer meus limites e, com isso, tanto preconceito pelo que somos. Todas as vezes que me dei por vencida, que pensei que não ia dar certo o que estava inventando, quando cheguei no quarto do hotel e chorei de saudade dela ou de exaustão por estar com ela e a jornada não ter fim, como mágica, eu encontrava uma de vocês, lia uma mensagem de uma de vocês, segurava a mão de uma de vocês. Eu caminhei de mãos dadas com milhares de outras mulheres. Foram vocês que me ensinaram na prática o sentido profundo da frase escrita pela minha amiga Márcia Tiburi: o feminismo é o contrário da solidão. Foram vocês, mulheres, que me estenderam a mão o tempo todo. Aí, continuando no livro, tem uma foto linda, e aí tem o seguinte trecho. Esses dias, uma mulher publicamente feminista, há mais de 30 anos, comentou com uma amiga em comum o quão desnecessário era eu andar com a Laura, porque era evidente que eu tinha dinheiro para contratar uma babá. Não posso dizer que não me importo com esse comentário, me importo. Sobretudo por vir de outra mulher que luta pela mesma coisa que eu. De vez em quando, o machucado acontece em casa, né? Não, esse depoimento aqui, assim, é a chave, né, assim, de uma crueldade e de um sistema que está, inclusive, introjetado nas próprias mulheres, porque é um comentário muito... E muito não comum, precisar. Muito comum. Deve ter, claro, imagina. Cara, assim, ó, tem esse requinte aí de pedanteria, de dizer assim, mas ela tem dinheiro para isso, né? E tem uma coisa que é... Não, ele está querendo dizer que ela tinha dinheiro para não estar fazendo isso, né? Como se fosse um teatro. E ignorando que, no nosso caso concreto, né, Kátia, que somos duas mulheres brancas, a figura da babá numa mulher pública como eu é a figura de uma mulher negra, né, contratada para eu dar conta da minha responsabilidade. E que, portanto, quando a gente faz isso, a gente não torna visível o mais importante, e que foi a maternidade que me ensinou que a gente não dá conta de tudo.
E só dá conta de tudo quem não assume a rotina de cuidados na sociedade. E esses são os homens, né? Então, claro. Então assim, é uma coisa, tu contrata para tu fazer de conta que tu dá conta de tudo e tu manter o circo. Porque o circo da opressão com as mulheres é um circo que pega mais pesado ou é estruturado a partir desse trabalho invisível, do trabalho reprodutivo, né? Então é isso. Então, se eu ficasse igual a ele, estava tudo bem. Eu gosto desse livro, ele é doído para mim, porque 2018, isso foi muito doído, a Laura era muito pequena e foi o início dessa violência mais aguda contra mim, né? Mas aliás, começou antes, na gravidez teve aquele episódio horroroso, né? Desses caras que estão agora na prefeitura. Mas é bonito, assim, porque realmente foi exatamente isso que aconteceu. Eu tenho uma imagem na minha cabeça, quando tu leu esse texto, ela sempre me vem, que foi um dia em Pernambuco, que eu estava exausta. E eu lembro que eu estava no palanque e eu estava no telefone conseguindo uma professora particular de química para o Guilherme. E aí me mandaram sair do telefone. E eu pensava assim, não tem como sair do telefone, ele vai rodar se eu não fizer isso, sabe? E aí a Laura fazia aquilo, e aí veio uma mulher com um pacote desses de presente, falou assim, eu imagino que esteja muito difícil viajar com a Laura, então eu viajei 100 e poucos quilômetros de uma cidade do lado para te trazer massinha de modelar. Quando ela falou isso, eu pensei, o que é massinha de... Talvez, para quem não tem nunca, que está fazendo não seja nada, né? Mas além de resolver a minha vida no ponto de vista prático, era um gesto, né? Eu sei que é difícil, né? Eu vivo isso, eu sei que é difícil, mas se a gente fica juntas, né? Dá certo. E eu acho que esse é um pouco o espírito de uma das transformações que a gente tem que fazer. É isso aí. Beleza, vamos seguindo com o professor Fischer. Vamos lá. Não mostrou a capa do livro aí da Revolução, Laura? Vou mostrar. Peraí. Eu tenho... eu tenho a versão aqui, ó. Eu adoro essa capa. Melhor. É muito legal. É da Belas Letras. Né? Belas Letras, Tá, eu vou ler uma crônica da Cláudia Laetano. Maravilhoso. Que se chama O que Quer o Homem? Uma frase escrita por Freud em uma carta à psicanalista francesa Marie Bonaparte foi incansavelmente citada no século passado. A grande indagação que ficou sem resposta, à qual eu mesmo não soube responder, apesar dos meus 30 anos de estudo da alma feminina, é a seguinte: o que quer a mulher? Aí, agora a Cláudia diz: a invenção da mulher que trabalha fora e dentro de casa, escolhe e rejeita parceiros, tem filhos, mas passa alguma parte do tempo com eles, viria a acontecer algumas décadas depois da morte do pai da psicanálise. Mas se ele ainda estivesse vivo, talvez lhe ocorresse perguntar também o que quer o homem nos dias de hoje. Na ficção e também em ensaios, a pergunta tem se tornado cada vez mais frequente. Em sua estreia como autor de teatro, com a peça O Homem da Tarja Preta, em cartaz em São Paulo, o psicanalista Contardo Caligares coloca em cena algumas das angústias desse sujeito, que já não sabe mais o que as mulheres e os outros homens esperam dele. Aí, aspas para o Contardo. O que ocorre hoje é que os grandes estereótipos em torno dos quais a masculinidade se estruturou, como o papel de provedor, entraram em crise. Por que características o homem contemporâneo se reconhece? A feminilidade se reconhece por dar à luz. Já a posição do homem é mais trágica e perigosa. Talvez matar seja a sua particularidade, aquilo de que se vale para ser levado a sério, comenta Contardo em uma entrevista a respeito do espetáculo, lembrando os atiradores, invariavelmente do sexo masculino, que cometem chacinas em escolas e universidades, e os maridos, namorados, que executam as mulheres que os rejeitam. Evidentemente, nem todas as crises de identidade masculinas terminam em violência. Para nós, mulheres, é sempre um pouco espantosa a necessidade que alguns homens têm de reafirmar seu gênero nas coisas mais tolas, que podem ir da tolerância ao frio ao tipo de alimentação preferido. O problema hoje em dia é saber como ser homem. Estou cortando um pedaço aqui. O filme Gran Torino, de e com Clint Eastwood, revela nas entrelinhas o estranhamento do homem à moda antiga com os novos modelos masculinos. Com um ator que foi um dos símbolos de virilidade do século passado no papel principal, Gran Torino mostra a perplexidade de um sujeito durão já próximo da morte diante de um mundo que ele não entende e do qual não se sente mais parte. Distante dos filhos, o personagem de Clint Eastwood acaba se aproximando de um jovem vizinho que ele decide ensinar a ser homem, entre aspas.
conforme o modelo que ele aprendeu. Paixão pelos carros, a habilidade de usar ferramentas, a iniciativa com as mulheres, o jeito para falar grosso com os inimigos e os amigos também. O menino de origem oriental gosta mesmo de lidar com plantas, atividade considerada indigna para um homem na sua cultura, né, na dele. No filme, o contraponto ao jovem jardineiro é uma gangue de garotos violentos que barbariza a vizinhança, desculpa. Clint não entende nenhuma das duas opções. Ser homem na sua época era outra coisa. E hoje é o quê? Os meninos de agora têm a chance de escolher inventar a sua identidade conforme as múltiplas possibilidades que sua época oferece ou naufragar nas variadas formas em que a angústia e o deslocamento se manifestam, inclusive, infelizmente, na violência. É uma crônica de abril de 2009. Este livrinho bacana aqui. É ótimo, Bela. Muito bom. Manuela, vamos lá. Então, eu vou ler uma parte do texto da Dilma, do livro. Esse aqui é só a cópia minha de aprovação. Mas então ele é mais bonito que isso, tá, gente? Mas eu vou... Eu gosto de livro bonito, gente. Pode gostar de livro bonito? Tem que... Claro que pode, deve. Eu consigo me adaptar justamente no virtual, porque eu gosto muito de ler. Mas ela fala assim... Enfim, é um artigo longo, né? A misoginia e, em muitos casos, o machismo truculento contra mim nunca receberam da imprensa a devida repreensão, com raríssimas exceções, nem das mulheres jornalistas. Aliás, um dos autores da reportagem falsa da Isto É foi uma mulher, que era jornalista naquela revista. A escritora Simone de Beauvoir afirmou, com enorme antecedência, que o opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos. O que acontece, notadamente, quando o objetivo possa ser uma rápida ascensão social ou profissional. A filósofa australiana Kate Manne, dedicada à pesquisa no campo do feminismo e da moral, facilita a identificação de atitudes misóginas nas relações sociais no seu livro mais conhecido. Ela define a misoginia como uma dimensão específica de uma ordem social ainda amplamente patriarcal, exercida geralmente por homens que agem como uma espécie de polícia, cuja função é punir, reprimir e suprimir as violações às normas do patriarcado. Segundo Manne, quando uma mulher se aventura a entrar no território historicamente reservado aos homens, sofrerá reações mais prováveis de ressentimento, indignação e hostilidade, devido à misoginia que tanto os homens como as mulheres podem demonstrar. Vários seguirão tentando colocá-las de volta no seu lugar, usando estratégias como desencorajar, ridicularizar, humilhar, desacreditar ou mesmo aludir à sua sexualidade, em suma, para silenciá-la. Só mais uma parte que eu gosto bastante. A filósofa afirma ainda que é ingenuidade interpretar a misoginia como ódio e desprezo por todas as mulheres. Na verdade, a misoginia só visa as mulheres que se desviam de padrões dominantes, a começar pela norma segundo a qual aos homens é que cabe o exercício do poder. Então, que é sobre o que a gente falava, né? Que é Sim. questionar essa estrutura ou não questionar. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas são 15 autoras, todas de esquerda. Bom, né? Porque não é sobre as mulheres que não desafiam o sistema, né? Claro. É isso. Então, seguimos. Vamos lá, Diego. Vou ler um poema de uma norte-americana chamada Adrienne Rich. Saiu essa edição aqui há alguns anos. Que tempos são estes? É uma antologia. E eu vou ler justamente o poema que acabou dando título a essa antologia. Que tempos são esses? Que acho que é uma pergunta também que a gente está se fazendo. Eu gosto muito do poema. É um poema datado aqui de 1991. Mas ele vale, acho que para tanto muito antes quanto muito depois. Que tempos são estes? Há um lugar entre duas fileiras de árvores onde a grama cresce colina acima e a velha estrada revolucionária acaba em sombras perto da assembleia abandonada pelos perseguidos que desapareceram nessas sombras. Caminhei por lá colhendo cogumelos no limite do temor. Mas não se deixe enganar, este não é um poema russo, isto não é algum outro lugar, mas aqui. Nosso país, aproximando-se da sua própria verdade e temor, da sua própria maneira de fazer pessoas desaparecerem.
Eu não vou dizer onde fica este lugar. A trama escura da floresta, encontrando o feixe de luz não assinalado. Encruzilhadas possuídas por fantasmas, paraíso em decomposição. Eu já sei quem quer comprá-lo, vendê-lo, fazer com que desapareça. Eu não lhe direi onde fica. Então, por que eu lhe conto essa e outras coisas? Porque você ainda me escuta. Porque em tempos como estes, para você me escutar ao menos um pouco, é preciso falar das árvores. Essa é a Adrienne Rich. Muito legal. Bom, eu vou seguir aqui com uma americana, assim, que é uma jovem autora, eu não sei se fala Gia Tolentino ou Jaya, enfim, é uma americana de 32 anos, esse livro é da Todavia, foi traduzido pela Carol Ben-Simon, e é incrível, a guria escreveu, ela é muito jovem, ela escreveu 9 ensaios densos, em que tem muito, né, de uma interpretação do feminismo hoje. Eu acho interessante por ela ter 30 e poucos anos, então ela tem uma outra formatação, né? É um outro drive, é uma outra maneira de ver. Tem coisas interessantíssimas, ensaios interessantíssimos. Tem um em que ela vai falando sobre as heroínas, né, desde o século XIX, e ela vai, mas ela vai, até depois de Jogos Vorazes, por exemplo, que é uma coisa bem... quer dizer, que a minha filha adolescente gostava, não sei se ainda gostam disso, mas ela vem nessas narrativas, ela fala de... tu estava falando das mulheres políticas, né, Manuela? Ela faz uma análise das mulheres do governo Trump, como elas se portavam e como elas eram tratadas pela imprensa. Ela fala da Hillary Clinton, né, e o quanto ela foi também, assim, nossa, foi alvo de todo tipo de violência durante a campanha. Ela fala da Madonna, e de uma forma que eu nunca vi alguém falando, uma teórica, né, no mundo de hoje. E aí eu fiquei assim, ela fala sobre o casamento e essa coisa... Ela faz, então, um histórico, assim, não são exatamente ensaios acadêmicos, se fosse, eu acho que eu nem leria, entendeu? Mas eles têm profundidade, têm uma bibliografia, ela abre, assim, o leque, e tem uma visão muito aguda das coisas. Então, ela fala do casamento, de como ele virou essa indústria, né? Porque ela diz que ela e o namorado eram convidados para tantos casamentos de todos os jovens da idade deles, e ela não tinha essa vontade, né? Então, esse é um artigo muito interessante também. Mas eu escolhi para ler aqui, porque eu sabia que eu ia me perder, porque eu ia querer ler o livro inteiro e ficar falando muito, e aí não fica interessante, né? Tem que pegar um pedacinho. Então, eu peguei uma coisinha aqui sobre a questão da beleza, o mito da beleza, porque as coisas vão mudando de nome, né? Então, antes era assim, não, agora tu não precisa ser bonita para agradar o homem. Não, agora as mulheres querem ser bonitas para elas próprias. Mas elas continuam com essa, quer dizer, submissas a essa ideia de que é preciso que a mulher seja bonita, porque isso é um valor. Então, vou ler um trechinho que ela diz assim, ó. Para aceitar o mito da beleza, uma mulher precisa acreditar em 3 coisas. Primeiro, ela precisa achar que a beleza é uma qualificação legítima e necessária para o aumento do poder de uma mulher. Ela está citando uma outra autora aqui, Woolf, que não é a Virginia, tá. Segundo, ela precisa ignorar o fato de que o padrão de beleza depende do acaso e da discriminação, depende do acaso, e imaginar que a beleza é uma questão de trabalho duro e empreendedorismo, o sonho americano. Terceiro, ela precisa acreditar que as exigências de beleza aumentarão à medida que ela ganhar poder. Na verdade, o sucesso vai prendê-la cada vez mais à aparência e à autoconsciência e ao sacrifício físico. Essa expressão está entre aspas, que ela está citando a autora. Aí eu dou um pulinho. O feminismo convencional
levou o movimento na direção do que é chamado de aceitação do corpo, a prática de avaliar a beleza em todos os tamanhos e todas as variações, assim como o movimento que procura diversificar o ideal da beleza. Essas mudanças são necessárias e positivas, mas também tem um outro lado. Uma ideia mais abrangente de beleza é uma coisa boa. Eu, pessoalmente, gosto disso. E, no entanto, depende do preceito, formalizado por uma cultura em que rostos comuns são fotografados cotidianamente para uma aprovação quantificada de que a beleza ainda é algo de suma importância. A suposição padrão diz que é politicamente importante considerar todas as pessoas como bonitas e que garantir que todos possam se tornar e se sentir cada vez mais bonitos é um projeto muito significativo. Quase nunca tentamos imaginar como seria se a nossa cultura fizesse o oposto, se abrandasse a situação, se transformasse a beleza em algo menos importante. Bom, nada se torna mais brando hoje. E o feminismo, reiteradamente, tentou deixar certos aspectos da discussão fora dos limites da crítica. Ele valorizou tanto o sucesso individual, enfatizou tanto as decisões pessoais, que criticar qualquer coisa que uma mulher escolha para se tornar mais bem-sucedida é visto como uma atitude não feminista. E aí ela vai. Então, assim, exigências antigas, em vez de ser descartadas, são rebatizadas. O esforço para ficar bonito é rotulado como self-care, para que assim soe progressivo. Às vezes, parece que o feminismo não é capaz de imaginar uma evolução mais satisfatória do que essa situação atual, em que, no lugar de sermos aconselhadas por revistas de meados do século XX a gastar tempo e dinheiro para nos tornarmos mais radiantes para nossos maridos, podemos agora aconselhar umas às outras a fazer exatamente as mesmas coisas, mas para nós mesmas. Tá, então, não foi um melhor pedaço, eu li meio ruim, mas o livro é excelente, eu recomendo muito. Que eu não tinha, Espelho. Eu recebi ele da Todavia e não tive curiosidade de ler. Agora eu vou pegar ele para ler. Pega que tu vai adorar esse livro. Como é que... É incrível. E esse livro que ela cita é O Mito da Beleza, da Naomi Wolf, que é um livro fantástico. Tá. Não conheço. Exatamente, é fantástico. Não, é incrível. Ela fala da Madonna e esse desespero dela para parecer sexy com quase 60 ou 60, é um esforço que é um desgaste aparente. Aquilo fica, eu acho esquisitíssimo, entendeu? Não acho ok, saudável, legal. Acho que é uma coisa de exceção. Quer dizer, uma mulher, para ser como ela, tem que ter 3 horas de malhação diária, mais um nutricionista, mais um não sei o que, né? Quer dizer, é uma excepcionalidade. É uma vida, né? Exatamente, é uma vida dedicada àquilo. Não, mas a mensagem não é todo mundo pode ser como eu, sexy, maravilhosa, não sei se... Não, eu posso ser assim, entendeu? É uma coisa... resbala para uma maluquice. Bom, tá. Chega, professor Fischer. Eu vou ler. Vai ler. Tem um quê de consumo também, né? De prestígio da mesma lógica do consumo. Assim, tu tem que consumir aquilo ali, tu tem que passar 3 horas na academia, tem que não sei o quê. Muda um pouco a dose, mas é muito parecido, né, com a lógica do consumo. Exatamente. Vou ler uma croniqueta maravilhosa da Dalva Maria Soares, deste livrinho genial que é chamado Para Diminuir a Febre de Sentir. Vai uma camarada nossa aí, é mineira, ela é uma grande figura. Eu estou batalhando para entrevistar ela para Parêntese. Eu mandei para ela umas perguntas, perguntei se ela topava, e ela está resistente. Ela disse que não tem nada para falar, quem é ela para falar, não sei o quê. Aí eu estou na batalha, mas eu acho que eu vou conseguir. Olha o que é essa crônica aqui. O rumo que ela toma é um negócio completamente inesperado. Se chama Respiro. Quando decidi ser mãe, eu tinha muita curiosidade em sentir as dores do parto.
Isso aqui o Diego e eu não sabemos de que se trata, né? Só olhamos de longe, assim. Queria experienciar no meu corpo se era uma dor insuportável ou não. Afinal, minha mãe pariu 10. Me preparei para o parto natural. Quando chegou a vez, a hora do menino vir ao mundo e as dores surgiram, me surpreendia os intervalos que o corpo dava entre as contrações. Eu conseguia respirar e me recompor para a dor que voltava em seguida. Agora tem um salto, uma que se chama um duplo twist. Twist. Faz pouco tempo que enfrentei a leitura de Grande Sertão Veredas, tantas vezes iniciada e abandonada. As descrições das batalhas entre os bandos de jagunços são muito cruéis. Guimarães Rosa não tem piedade do leitor e oferece um retrato realista de um Brasil profundo, onde o Estado não chega e os sujeitos precisam criar eles próprios os seus sistemas de justiça. Mas entre uma guerra e outra, Rosa oferece momentos de ternura, onde o leitor pode respirar. É assim nas partes onde Riobaldo conta para seu interlocutor sobre o amor que sente por Diadorim. Depois de dias encurralados numa fazenda abandonada no interior das Gerais, numa guerra que parecia não ter fim, no momento de pausa entre um combate e outro, o relato de uma singeleza. Riobaldo carregava há tempos dentro de um saquinho costurado no forro de uma bolsa menorzinha, dentro da sua mochila, uma pedra de safira enrolada em algodão, trazida de Araçuaí, que ficou esperando, guardada em cautela, uma ocasião sensata para entregar o presente. Aí fala o Riobaldo: Diadorim, um mimo eu tenho para você destinado e de que nunca fiz menção. Aí o Riobaldo desfaz as costuras na mochila com a ponta de uma faca e entregou em silêncio, desfez as costuras e entregou em silêncio a pedra a um amigo. Aí ela cita o livro. Diadorim entrefez-o para trás de uma boa surpresa e sem querer parou aberto com os lábios da boca, enquanto que os olhos e olhos remiravam a pedra de safira no covo de suas mãos. Agora vem um quádruplo twist recarpado. Escuta essa, Manu. Penso que a liberdade do Lula... Como assim? Ela começou com parto. Eu estou indo dos duplos... Guimarães Rosa, e agora... Penso que a liberdade do Lula é essa pausa na guerra para nos recompormos. É um respiro na loucura que virou esse país. O beijo do Lula na Janja, na namorada dele, né, quando ele saiu... Noiva agora. É a safira guardada em pano costurado, é uma singeleza para todos nós que sonhamos tanto com esse momento. Se permitam uma pausa. Cavalo cansado não ganha guerra. Precisa parar para descansar, beber água e dormir. Se permitam um momento de descanso. Daqui a pouco a gente se recompõe e pega de novo nas armas. Kátia, e eu fiquei pensando assim, e quando eu vou saber como foi o parto? Ela saiu do parto. Ela Mas foi, é porque é a vida, né? A dor da vida é o... Mas não é uma coisa impressionante. É fantástica. Você tem que conseguir entrevistá-la por parênteses. Muito legal. Lado, né? É uma maravilha. Muito legal. É. Tá, Manu, vai lá. Quando o Fischer começou a falar do parto, eu peguei os Olhos d'Água da Conceição Evaristo, tinha escolhido um e mudei justamente em função do tema, né? Então eu vou ler o último texto do Olhos d'Água, que chama-se, talvez eu não pronuncie corretamente, Aiolua, a alegria do nosso povo. Quando a menina Aiolua, a alegria do nosso povo, nasceu, foi em boa hora para todos. Há muito que em nossa vida tudo pitimbava. Os nossos dias passavam como um café sambango, ralo, frio e sem gosto. Cada dia era sem que nem porquê, e nós ali, amolecidos, sem substância alguma para aprumar nosso corpo. Repito, tudo era uma pitimba só, escassez de tudo. Até a natureza minguava e nos confundia. Ora parecia um sol desenrolado e que mais se assemelhava a uma bola murcha lá na nascente. Um frio interior nos possuía então, e nós mal enfrentávamos o dia sob a anulação da estrela desfeita. Ora, gotejava uma chuva de pinguitos tão ralos e escassos que mal molhava as pontas de nossos dedos. E então deu de faltar tudo. Mãos para o trabalho, alimentos, água,
matéria para os nossos pensamentos e sonhos, palavras para as nossas bocas, cantos para as nossas vozes, movimento, dança, desejo para os nossos corpos. Ela fala bastante, volta no final. À noite, quando nos reuníamos em volta de uma fogueira, mais de cinzas do que de fogo, a combustão maior vinha de nossos lamentos. E em uma dessas noites de macambúzia fala de um estado tal de banzo, como se a dor nunca mais fosse se apartar de nós, uma mulher, a mais jovem da desfalcada roda, trouxe uma boa fala. Bamidele, a esperança, anunciou que ia ter um filho. A partir daquele momento, não houve quem não fosse fecundado pela esperança. Dom que Bamidele trazia no sentido de seu nome. Toda a comunidade, mulheres, homens, os poucos velhos que ainda persistiam vivos, alguns mais jovens que escolheram não morrer, os pequenininhos que ainda não tinham sido contaminados totalmente pela tristeza, todos se engravidaram da criança nossa, do ser que ia chegar. E antes, muito antes de sabermos, a vida dele já estava escrita na linha circular do nosso tempo. Lá estava mais uma nossa descendência sendo lançada à vida pelas mãos de nossos ancestrais. E no momento exato em que a vida milagrou no ventre de Bamidele, Omolara, aquela que tinha o dom de fazer vir as pessoas ao mundo, a conhecedora de todo o ritual do nascimento, acolheu a criança. Uma menina que buscava caminho em meio às correntezas das águas íntimas de sua mãe. Está aí o parto do nosso outro conto. E todas nós sentimos, no instante em que Aiolua nascia, todas nós sentimos algo se contorcer em nossos ventres, os homens também. Ninguém se assustou. Sabíamos que estavam parindo em nós mesmos uma nova vida. E foi bonito o primeiro choro daquela que veio para trazer alegria para o nosso povo. O seu inicial grito, comprovando que nascia viva, acordou todos nós. E a partir daí tudo mudou. Tomamos novamente a vida nas nossas mãos. Aiolua, a alegria do nosso povo, continua entre nós. Ela veio não com a promessa da salvação, mas também não veio para morrer na cruz. Não digo que esse mundo desconcertado já se consertou, mas Aiolua, a alegria do nosso povo, e sua mãe, Bamidele, a esperança, continuam fermentando o pão nosso de cada dia. E quando a dor vem encostar-se a nós, enquanto um olho chora, o outro espia o tempo procurando a solução. Ai, muito legal. Maravilhoso, da Conceição Evaristo, que também é maravilhosa, né? Muito bom. Então, vamos seguir, então, Diego. Tá, eu vou ler mais uma portuguesa aqui, a Adília Lopes, que é uma poeta que eu adoro e que sempre tem vários poemas muito engraçados, mas eu vou pegar no lado um pouco mais sério também. Embora primeiro vocês, à primeira vista, vão pensar que é só uma coisa engraçada. Vou dar uma pequena explicação aqui só para chamar a atenção para duas referências que talvez não fiquem óbvias assim ouvindo, né? Nesse poema aqui, que não tem título, ela vai fazer duas referências aqui. Um é um poema da Florbela Espanca que começa assim: eu quero amar perdidamente. Então vocês vão encontrar uma coisa parecida, não é bem isso, mas vocês vão entender. E ela também vai fazer referência, alterando também, a uma frase de uma ativista lituana que veio nos Estados Unidos, a Emma Goldman, que disse algo mais ou menos assim: se eu não puder dançar, não quero fazer parte da sua revolução. É algo mais ou menos por aí. Então tem essas duas referências aqui só para achar aqui no início do poema. Eu estou dizendo que ele é sério e ele é maravilhoso. Eu quero foder achadamente. Se essa revolução não me deixa foder até morrer, é porque não é revolução nenhuma. A revolução não se faz nas praças nem nos palácios. Essa é a revolução dos fariseus. A revolução faz-se na casa de banho, da casa, da escola, do trabalho. A relação entre as pessoas deve ser uma troca. Hoje é uma relação de poder, mesmo no foder. E aí eu vou ler um outro que não é um poema propriamente, mas é um relato que ela lembra algo da sua formação que eu achei muito interessante também. O título é Fábricas, uma croniqueta. Entre 1972 e 1974, frequentei uma experiência pedagógica de Veiga Simão. Veiga Simão, à época, era ministro da Educação de Portugal.
foi o que me salvou a cabeça. Nessa experiência pedagógica, as turmas eram mistas. Eu já estava farta de aturar as minhas coleguinhas sempre com as mesmas conversinhas, os mesmos joguinhos, as mesmas anedotas brejeiras. Tinha a impressão de viver no interior de um ovo cozido, nauseada pelos vapores de enxofre. Com as raparigas, cedo percebi que eu não ia a parte nenhuma, que não passava da cepa torta. Eu sou feminista. A educação das mulheres, a escola de mulheres, estupidifica as mulheres, corta-lhes as asas, ficam para o resto da vida a manhosar. Nessa abençoada experiência pedagógica de Veiga Simão, mesmo antes do 25 de abril, visitávamos fábricas. Visitamos 3 fábricas. Fui a uma fábrica de agar-agar na outra banda. Não sabia o que era agar-agar. Fiquei a saber e adorei e adoro a palavra agar-agar. Visitamos uma fábrica de cervejas. Gostei de ver centenas de garrafas de cerveja andar no tapete rolante. Visitamos uma fábrica pequena de linhas de costura. Fazíamos inquéritos às operárias. Conversei com uma operária, talvez de 18, 19 anos. Perguntei-lhe do que é que se queixava. Não sei já exatamente que pergunta eu fiz. Ela me disse que ali naquele sítio, naquele lugar, naquela fábrica, lamentava não haver discotecas para poder sair à noite quando tinha folga. Eu tinha 13 ou 14 anos, eu podia entender. A fábrica ficava num ermo nos arredores de Lisboa. Essa é a Adília Lopes, nessa antologia que saiu, acho que ano passado. Aqui estão as minhas contas, que é mais uma das edições super boas que tem saído da Adília Lopes no Brasil. Muito legal. Eu vou tentar ler meio rápido aqui, que eu sei que a Manuela tem um compromisso. Então, é um texto da Marilene Felinto, publicado na Folha de São Paulo em dezembro. Começa com uma citação, aspas, amores, eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, eu sou preta. Vocês que lutem para ser linha de frente e tomar bala para a manutenção do poder branco com 4Ks. Beijos, não me atormentem. Fecha aspas. Aí começa a Marilene. Esta postagem de uma jovem negra, a quem vou chamar aqui de X, na rede social Facebook, foi a manifestação mais esclarecedora que li nos últimos tempos sobre um posicionamento político. O post foi feito durante a recente eleição para a Prefeitura de São Paulo. Né? A julgar pela fotografia em seu perfil, X tem entre 20 e 30 anos de idade. Tão impressionante me soou a afirmação da moça que fui ler os comentários à postagem. O que mais me intrigava era o vocês, a quem ela atribuía a opção de ser linha de frente e tomar bala. Quem seria o vocês? Vestir no ato a carapuça da esquerda velha, não no sentido pejorativo, mas sinônimo de envelhecida, porque não se renovou nem em quadros, sem negros, nem na visão de mundo, e muito menos na percepção da inquietação que se dá hoje no bojo da sociedade, principalmente no que diz respeito à juventude com consciência de sua pretitude como o mais precário dos lugares sociais. Entre os comentários, a maioria de jovens negros, apenas um se contrapunha de modo incisivo à declaração de X. Era de um amigo virtual dela, a quem chamo aqui de Y. O jovem, na mesma faixa etária e morador da periferia de São Paulo, conforme pude deduzir, é branco e de convicções políticas à esquerda. A discussão girava em torno das consequências para o povo preto de votar em Guilherme Boulos, candidato do PSOL, ou simplesmente não votar em nenhum dos dois candidatos. O outro era Bruno Covas, do PSDB, que foi eleito. Assim reagiu Y. Aspas. Seu post coloca de maneira irresponsável os candidatos do mesmo lado. Só vai fazer com que Covas vença. É necessário a derrubada do poder neoliberal e seu plano de governo nocivo, alinhado ao bolsonarismo. Só faz deixar as eleições na mão da elite, porque esse sim
vão sair de casa e votar em alguém que representa seus valores, e esse alguém não é o Boulos. A resposta taxativa de X ao argumento de Y foi, aspas, você está assumindo que só existem dois lados para se escolher. Eu sou panafricanista e só. Não estou desacreditando nada nem ninguém. Pessoas adultas tomam decisões por si. Não tenho nada contra o Boulos. Só acredito que, para o meu povo, a saída não está em ser tutelado por quem acha que a classe é o problema da sociedade. Fui lendo e achando a discussão pertinente e reveladora do que veremos adiante. O amigo virtual Y não se deu por rogado e continuou. A gente está numa reta final de eleição, só há dois lados, duas possibilidades. Você superestima a inteligência dessas pessoas adultas que votaram no Bolsonaro. São manipuláveis bebês com título de eleitor. Referente à crítica rasa sobre a luta de classes, seria interessante ler Marx. Saberia que o capitalismo se beneficia do racismo, da desigualdade social, da repressão ao povo preto. O seu discurso é o do senso comum, no estilo pobre de direita que votou no Bolsonaro. A essa resposta, X concluiu, amigo, não sou pobre de direita e muito menos de esquerda, eu sou preta. E não fecho com nada que venha desse sistema. Direita e esquerda são os dois lados da mesma moeda e é isso. Tô suave. Em vez de perder meu tempo fazendo campanha para homem branco, tô no meus corre. Em vez de... não é questão de proposta. O Estado é uma unidade. Quem quer que saia ou entre. Quem quer que saia ou entre estará sempre em prol da manutenção do poder. Pois então, o debate é revelador de um lado porque mostra que essa juventude negra panafricanista que adota pseudônimos africanos nas redes sociais não está aí para brincadeira. Mostra que X não é uma alienada social. Pelo contrário, é muito jovem, não criou a esquerda que se tem hoje, não se reconhece nela, não vota para não legitimar o sistema que a própria esquerda velha ajuda a nutrir. Repudia a tutela do governo branco que desconsidera o racismo e reduz o problema social à questão de classe. Pois então, a ironia amarga revelada pela declaração de X é esta: a ausência de seu voto, o panafricanismo, sua descrença e seu ceticismo no sistema branco não impedirão, porém, que ela tome uma bala como consequência da violência de Estado branca contra sua pele preta. Mas, pelo menos, ela não lutou para isso, não fez campanha. Ela vai sozinha atrás dos seus corre, não conta nem mesmo com vocês que optam pelo lugar de conforto da linha de frente, branca. Será X uma desobediente civil? Ou, para além disso, uma revolucionária? Pois então, a revolução é esta, e ocorre agora, hoje, com um desdém para a linha de frente, onde estão vocês, ocupados, sem saber, em manter o poder racista. Vocês que se virem para entender, vocês que lutem. Eu achei assim uma coisa assim vertiginosa, porque isso aí é uma realidade, né? A gente tem uma massa de gente. Hã? Manda ele por WhatsApp depois. Te mando. É incrível. Claro que tu vai contestar as premissas porque, claro, tu tá nessa luta, entendeu? Mas é uma face muito visível, assim, na virada do primeiro para o segundo turno, eu falava muito isso com o Rosseto, assim, eu saía na rua e a impressão que eu tinha em 2018, quando em 2018 era muito nítido, né, a organização da negação da política com a extrema-direita de uma forma violenta, era muito nítido, né? Então era ou o nosso projeto, digamos, que não era o nosso projeto, digamos, era a coisa civilizatória, ou era o ódio organizado. E agora era uma apatia. As pessoas simplesmente, eu não digo,
Filha... Chegou uma lata de leite condensado aberta no meio do sarau. Ave Maria! Foi para fazer as pazes, porque no início do sarau eu tinha ganhado um cartão de corações rompidos. Eu tinha ganhado comigo, ela não é alfabetizada, entendeu, Fischer? Era o máximo do ódio do coração quebrado. Mas o que eu estava dizendo, Kátia, é que agora, assim, a minha percepção é, de um lado, o ódio organizado com a extrema-direita, do outro, nosso lado, e um enorme corredor de pessoas que não acreditam nas instituições. Claro. Não se reconhecem, não. Claro, dentre elas, as pessoas que reconhecem que a esquerda não tem um projeto para si. Isso me chamou muita atenção, Fischer, naquela fala da Tereza, que eu adoro, né, que é uma grande amiga minha, que tu citaste, porque quando ela clama para os homens brancos se unirem, né, ela dá a cara, e ela não fez errado, porque são esses os atores, digamos assim, dos partidos, né, mas ela dá a cara de uma política que é incapaz de perceber que não conseguirá retomar diálogo com o povo se não incluir esses atores e essas atrizes, né, como protagonistas suas, né? Então, ali era a expressão de uma mulher querendo que a gente se unisse, e ainda assim de partidos que não conseguem estar conectados com quem se mobiliza nesse nosso país imenso. O que resiste nesse país imenso são essas mulheres, são as Fátimas na Bom Jesus, né? É o Zé Faleiro na Lomba, eu uso eles como escritores, mas essa turma que é a desse teu texto, né, Kátia? Claro, tem uma parte que faz a opção de se engajar, de construir alternativas, mas a minha sensação era assim, parecia que não tinha eleição no segundo turno. O segundo turno sempre é o mais quente, né? Parecia que não era um assunto mais sobre as pessoas. Vocês não resolvem, esse Estado não resolve, deixa eu fazer os meus corres, né? É isso aí. Eu vou batalhar ao meu lado, porque tanto faz, né? Exatamente. Ele vai continuar naquela situação de precariedade. Tem o leite condensado e atrás tem um filhote querendo comer o leite. Vai dar um pico de glicose nesse bicho. Não deixa. Eu vou comer ela justamente. Eu tô com o meu aqui, ó, que ele vem aqui, ó, ele tá no seu lugarzinho clássico. Mas, enfim, alguém quer falar mais alguma coisa? Não, eu quero muito falar muita coisa, mas já acabou o nosso tempo, né? Vamos falar outra hora. Vamos falar outra hora, tá. Não, eu queria agradecer muito a Manuela. Eu preciso falar aqui que a gente pede umas contribuições, né? E eu vou deixar o meu Pix, vou deixar também a conta, porque com essas doações que a gente pede assim, a título de ingresso, que a gente consegue manter o negócio, inclusive pagar, né, um cachezinho para os artistas e tal que participam. E eu preciso dizer que no final do programa eu coloco nos créditos os nomes das pessoas que contribuíram no sarau anterior. E aí aconteceu que no dia 2 de fevereiro eu fiz uma lambança e eu botei uns nomes que não estavam certos. E aí uma pessoa que não viu o seu nome me mandou um e-mail. E eu imagino que todo mundo deva ter ficado assim bem chateado de... Injuriada. Ficou assim, ela ficou, eu contribuí, não vi meu nome, não sei o quê, não é pelo nome, mas... Aí ela chegou a duvidar até de que eu repassasse a grana, sei lá, eu me senti assim, pelo amor de Deus, né? E aí, na semana passada também... Então, eu vou botar hoje, só queria dizer que eu vou botar nos créditos o pessoal do dia 2 e o da semana passada. E aí, durante o sarau da semana passada também, eu fui falar que a música Acabou Chorar e tinha sido composta a partir do babá. Aí o Álvaro Magalhães me chamou assim, de mentirosa ali no chat, falando, tu tá inventando, a história não é essa. Aí eu fiquei chocada aí, Manuela, imagina, eu fui chamada de picareta e de mentirosa e eu fiquei arrasada a semana inteira. Imagina, eu não tenho, assim, maturidade emocional para segurar. Eu quero que todo mundo goste de mim, gente. Vamos se amar, pessoal. Cara, eu fiquei assim, chocada. Falei, Álvaro, eu não inventei, eu ouvi, eu li, eu posso estar meio gagá de não saber onde eu li ou ouvi, mas eu não inventei, não sou... Sabe? Aí fiquei chocada. Não sou metomaníaca, não sou louca, mentirosa. Não sou louca, não. E picareta que pega o dinheiro todo para ela, não bota nem os nomes. Eu ia perguntar só para deixar um serviço aí, Manuela, quando é que sai o livro esse?
Dia 8 de março. Ele tá viajando da gráfica para cá, já está pronto. Que legal. Ficou muito bonito mesmo. Foi uma grande experiência organizar e acho que vocês vão gostar de ler relatos de mulheres, tantas mulheres, né? São 15 autoras. Muito legal, incrível. Tu virou uma máquina de fazer livro. Bom, tu não dorme, né? Todo mundo já sabe isso, que tu dorme 2 horas por noite e fica escrevendo livro, escrevendo discurso, fazendo campanha, fazendo tudo. Uma louca. Eu durmo muito pouco, gente. Esse é um segredo da vida. Esse é o segredo da vida. Então tá, querida, muito obrigada por ter participado com a gente. Parabéns pela tua caminhada, tua trajetória e vamos nessa. E é uma alegria passar mais um 8 de março com vocês. Que legal. Gurias, valeu. Um acidente de novo. Ah, sim, tomara. Deixa eu... Aquela aguinha. Queria chamar agora, então, a nossa canja especial de hoje, o Duca Lendecker, que ele é um guitar hero desde os 15 anos, eu acho que ele já fazia parte das bandas de rock aqui, um grande instrumentista, compositor, cantor, toca vários instrumentos, depois passou por várias formações e hoje ele tem a sua carreira, né, solo. E o Duca topou, então, o Duca, que é o companheiro da Manuela, topou fazer essa canja para a gente, o que é uma grande Laura, alegria. Dá esse crédito para ele. Pai da Laura. Tem uma miniatura, né, filho? Né? A miniatura dele. É igual. Exatamente. Então, muito legal. Queria agradecer, então, a audiência de todos. Desculpa aí se o nome saiu errado, hoje vai sair certo. E... Álvaro, vai um abraço aí. Tá, Álvaro, eu não sou mentirosa. Então tá, valeu, queridos. Apenas me amem. Duca Lendecker. Tchau, tchau. O meu lugar é onde eu quiser. Não venha me dizer que eu não sou bem-vindo aqui. Ainda nem me apresentei pra te mostrar a flor que trouxe lá do meu jardim, onde o sim vai iluminar o não. Me dê a sua mão, abre esses punhos pra sonhar que o mundo pode viralizar, sonhos que vão além desse maniqueísmo vulgar. Prefiro ser todas as cores que eu quiser e falar alto pra saber que esse país não deixo não. Todas as cores que eu puder e falar claro pra entender que amar não é cegueira não. O meu lugar é onde eu quiser. Não venha me dizer que eu não sou bem-vindo aqui. Ainda nem me apresentei pra te mostrar a flor que trouxe lá do meu jardim, onde o sim vai iluminar o não. Me dê a sua mão, abre esses punhos pra sonhar que o mundo pode viralizar, sonhos que vão além desse maniqueísmo vulgar. Prefiro ser todas as cores que eu quiser e falar alto pra saber que esse país não deixo não. Todas as cores que eu puder e falar claro pra entender que amar não é cegueira não. Todas as cores que eu quiser e falar alto pra saber que esse país não deixo não. Todas as cores que
que eu puder e fala claro pra entender que amar não é cegueira, não. Foi no dia em que eles se encontraram na praia do Pinhal que ela olhou pra ele e disse: baby, não me leve a mal. Ele sempre foi um cara desses que estuda demais, demais, procurando encontrar a solução pra tudo com muita paz. E agora o Pinhal não tem mais a gente lá. Eu volto pra lembrar que a gente cresceu na beira do mar, na beira do mar. E ela se formou há pouco tempo, quem tocou na formatura fui eu. Ele faz meditação no parque à procura do seu eu. Quando tenho tempo dou uma passada lá pra ver como estão, como estão. Se estou na zona norte, pego a estrada do Forte pro meu irmão. E agora o Pinhal não tem mais a gente lá. Eu volto pra lembrar que a gente cresceu na beira do mar. Minhas lágrimas não caem mais, eu já me transformei em pó. E os meus gritos não se escutam mais, estão na direção do sol. Meu futuro não me assusta ou faz correr pra desprender o nó que me amarra a garganta e traz o vazio de viver e só. Se alguém encontrou um sentido pra vida, chorou por aumentar a perda que se tem a fim de tudo, transformando o silêncio que até então é mudo naquela canção que parece encontrar a razão, mas que ao final se cala frente ao tempo que não para nossa lucidez. Minhas lágrimas não caem mais, eu já me transformei em pó. E os meus gritos não se escutam mais, estão na direção do sol. Meu futuro não me assusta ou faz correr pra desprender o nó que me amarra a garganta e traz o vazio de viver e só. Se alguém encontrou um sentido pra vida, chorou por aumentar a perda que se tem ao fim de tudo, transformando o silêncio que até então é mudo naquela canção que parece encontrar a razão, mas que ao final se cala frente ao tempo que não para nossa lucidez.
se encontrar a razão, mas que ao final se cala frente ao tempo que não para nossa lucidez. Meu futuro não me assusta ou faz correr pra desprender o nó que me amarra a garganta e traz o vazio de viver só. Encontraram na praia do Pinhal, que ela olhou pra ele e disse: baby, não me leve a mal. Ele sempre foi um cara desses que estuda demais, demais, procurando encontrar a solução pra tudo